Oi, hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração que está ansioso, inquieto, angustiado, com medo. E essa palavra fica no livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 22, diz assim: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Até aqui. A palavra que o Senhor tem para nós hoje é sobre as nossas preocupações. Essa palavra aqui tem como título As Preocupações da Vida. E isso que Deus colocou no meu coração, né? Sobre as preocupações da vida, sobre estar ansioso, sobre andar ansioso. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, porque eu tenho andado muito ansiosa com as preocupações da vida, ansiosa por estar ansiosa. A gente que é cristão, a gente se cobra muito, né? Muitas das vezes nós nos cobramos muito e quando a gente se pega ansioso, a gente já começa a se culpar, né? A colocar em nós um peso que Jesus não quer que a gente carregue, porque aqui na palavra dele, ele diz: não andem ansiosos. Sentir ansiedade, sabemos que é normal e faz parte do ser humano. É um sentimento como tristeza, como alegria, como medo, como vergonha. Em determinadas circunstâncias da nossa vida, nós iremos sentir esse sentimento, sentir a ansiedade por uma viagem que vai acontecer ou por algo ruim que aconteceu. De repente está repreendido, o filho fica doente e a gente fica ali um pouquinho preocupado. É normal, faz parte da nossa natureza humana. Mas andar ansioso, estar sempre ansiosa, não faz parte. Jesus não nos fez para isso. Jesus não quer que a gente ande assim, porque a ansiedade, ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa alegria. E Jesus, né, ele veio ao mundo para que nós tenhamos paz. Ele disse: eu lhe dou paz. Não a paz como o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Então, a ansiedade, ela tenta roubar essa paz de nós. Por diversos motivos, seja preocupado com o que vai vestir, seja preocupado com o que vai comer, seja preocupado com os boletos que tem para pagar no outro dia, com uma doença. A ansiedade, ela nos faz sofrer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu e que muito provavelmente não irá acontecer. Então, a ansiedade é uma preocupação, né? Ela nos deixa ocupado anteriormente de uma forma ruim, né? Ela traz para nós angústia. E essa palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração é justamente para falar disso. Não só para você que vai assistir esse vídeo, porque eu creio que esse vídeo vai chegar nas pessoas certas que estão se sentindo assim hoje, ansiosas e culpadas por estar ansiosas. Pessoas que creem em Deus, pessoas que servem a Jesus, mas que estão ansiosas. No mundo, eu venho refletindo sobre isso há algumas semanas, e o mundo que a gente vive, as notícias, elas chegam em questões de segundos. É um excesso de informação que faz muitas das vezes nós ficarmos ansiosos, né? Mas ao observar essa palavra escrita há milhares de anos atrás, a ansiedade já estava lá, né? Não é algo de agora. Não é algo que começou agora, não, é algo que já existia muito, muito tempo antes. As preocupações, a ansiedade já estava lá pelo dia de amanhã, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou comer, como é que vai ser, né? E Jesus fala sobre isso aqui. Hoje, no mundo de hoje, pode ser que as preocupações tenham mudado, né? As preocupações, talvez a gente não se preocupe mais tanto com o que vai comer, com o que vai vestir, mas a gente se preocupa com o que os outros vão pensar, com as comparações que é feita na internet, com a nossa própria vida, né? Por receber tantas notícias, a gente começa a temer muito amanhã e a gente acaba esquecendo da palavra de Deus que diz que
só devemos nos preocupar com o dia de hoje, né? Jesus fala assim, basta a cada dia o seu mal. Então, se preocupe com o hoje, com o presente. Nós esquecemos, né? A ansiedade tenta tirar de nós o presente que é o presente, né? A dádiva de amanhecer, de abrir os nossos olhos, de puxar o ar e respirar. Né? Com as preocupações, ela tenta tirar esse privilégio, né? De que olhar para os céus e dizer obrigada, Jesus, por hoje. Olhar para o hoje, usufruir do hoje, que é o que nós temos, é o hoje, o nosso presente. Né? O presente dado por Deus é o nosso hoje. O amanhã, Ele está cuidando. Ele está cuidando e nós devemos ter isso em nosso coração. Mas eu bem sei, que não é fácil, que muitas das vezes nós não conseguimos lidar com isso, né? Lendo a palavra, a oração. Muitas das vezes é necessário outros métodos, outras formas para que essa ansiedade venha a ser controlada, venha a ser diminuída. E sobre isso o Senhor me trouxe aqui para falar para você, para mim, que Ele faz de diversas maneiras, né? Jesus, Ele cura de diversas formas e a gente muitas das vezes quer que Ele nos cure de uma forma que nós colocamos na nossa cabeça que Ele deve nos curar, como no estalar de dedos, como ao receber uma oração, um toque. Sim, Ele pode fazer isso. Muitas das vezes Ele faz isso. Eu não sei você, mas eu já tive o privilégio de ser curada através de uma oração, por uma palavra que o Senhor colocou no meu coração ali. Foi dissipado toda a ansiedade, todo o medo, todo o pânico, por uma palavra. Eu já vivi isso. Mas muitas das vezes o Senhor tem outras formas, né, de fazer. E talvez nós não estejamos alcançando a graça, a cura, porque nós não queremos que seja dessa forma, né? Nós queremos que seja da forma como Ele fez antigamente. Nós queremos que seja da forma como Ele fez com fulano. Nós queremos, sabe? E Jesus me trouxe aqui para falar, ei, calma. Primeiro, essa palavra, o Espírito Santo falando comigo, Senhor, eu não quero falar, né, muito sobre isso, porque eu me sinto ansiosa. Eu me sinto muitas das vezes ansiosa. Como é que eu vou falar sobre isso? E aí Ele tocou meu coração. Lembre que sempre que você pregar, você prega primeiro para você e depois para os outros. Então a palavra, antes de bater aí, ela vem aqui. E assim eu tive a certeza de continuar e falar sobre isso, né? E eu perdi o raciocínio, mas que seja como o Espírito Santo quer, que não seja como eu quero falar, mas que seja como o Espírito Santo quer passar para vocês, para mim, porque é a palavra dele que restaura, é a palavra dele que cura, é ele quem faz. E ali o Senhor falou, né, comigo que a gente quer sempre do nosso jeito, a gente quer que seja da forma como ele fez antigamente. E quando ele quer fazer de uma nova maneira, a gente não aceita, né? Não aceita. E agora eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar sobre culpa, né? Que essa palavra, muitas das vezes, pode trazer culpa, né? Culpa, porque quando a gente está ansioso e a gente vem para a palavra e ali a gente diz, Jesus falando, não fiquem ansiosos, não fiquem. E aí você diz, poxa, mas eu tô ansioso, eu não tô conseguindo parar de ficar ansioso. E ali você começa a se culpar, né? Mas eu quero tranquilizar o seu coração, que essa palavra não vem trazer culpa para você. Mais uma culpa, mais um peso. A ansiedade é um peso muito grande que a gente carrega. E que essa palavra, ela venha a ser um remédio, né? A palavra de Deus, ela é remédio. Até mesmo quando o Senhor nos adverte, porque o Senhor, ele é Pai. E Pai não vive só passando a mão na cabeça, não. Pai diz quando a gente está errado, quando a gente está fora dos trilhos, quando a gente está indo por um caminho que não é bom. Então, quando o Senhor ele nos alerta, não é para trazer culpa, mas é para trazer cura. É para dizer, olha filho, você está muito ansioso, eu não quero que você fique assim. Mas calma, não precisa se sentir culpado, eu vou te ajudar, eu vou te libertar dessa ansiedade, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te dar uma direção. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Ele veio para nos dar uma direção.
Você que está com o coração ansioso, apertado, angustiado, Jesus veio para nos dar uma direção através da sua palavra. Quando ele fala que não andem, né, é para a gente identificar que está, como eu disse, né, anteriormente, ansioso por determinados momentos, faz parte, vai acontecer. Se a gente não sentir, tem algo de errado, porque é da nossa natureza. Mas ficar assim o tempo todo não é normal, né? Tem algo que precisa ser tratado, tem algo que precisa ser cuidado, e Jesus traz isso aqui, né? Então não andem. Se a gente está andando, tem algo que precisa ser revisto, tem algo que precisa ser solucionado, porque ele não quer que a gente fique assim. E com isso a gente não precisa ficar, eu não posso, né? Não, a gente vai dizer, tá bom, Jesus. Temos que ser verdadeiros, porque muitas das vezes a gente não é verdadeiro diante do Senhor. A gente não fala para Ele que está ansioso, porque a gente tem aqui a palavra, não posso ficar ansioso. Então, não vou falar para Deus que estou ansioso, né? Mas Deus quer que a gente seja verdadeiro, que a gente dobre os nossos joelhos e diga, Senhor, eu sei que não era para eu estar, mas eu tô. Eu tô ansioso, me socorre aqui, porque eu não sei como me sair disso. Senhor, eu tô todo dia ansioso, Senhor, eu tô todo dia com essa preocupação. Eu me sinto mal com isso, mas eu não tô conseguindo sair disso. Então, o primeiro passo é sempre reconhecer. Reconhecer. O segundo é falar com Deus, né? Falar com Deus, pedir perdão e pedir ajuda. Me ajuda. Coloca pessoas no meu caminho para me ajudar. Me dá uma palavra, me dá um direcionamento. E eu creio que se você tem pedido isso, esse vídeo vai chegar até você e você vai ser alcançado por essa palavra, por esse direcionamento da parte do Senhor. E com isso, eliminamos a culpa, né? A culpa que é algo muito ruim também de se carregar. E aqui Deus fala que Ele, muitas das vezes, queremos que Ele faça do nosso jeito, né? Ele, voltando ao raciocínio que a gente quer que Deus faça da nossa maneira, da forma que Ele fez lá atrás. E de repente Deus quer fazer algo novo. Algo novo. E refletindo sobre isso, o Senhor me trouxe na mente a cura dos cegos, né? Na Bíblia relata sobre vários cegos que foram curados. E ali, se você for observar, Deus cura de diversas maneiras. Em um cego, ele fala bem assim, ele faz a lama, coloca a lama no olho dele e manda ele lavar no tanque de Siloé, né? Ele usa esse método e ele vai, depois dele lavar, ele volta a ver imediatamente. Já tem outro que com o toque, apenas com o toque das mãos, é curado imediatamente. Tem outro que o Senhor toca e quando ele pergunta, ele diz que vê, mas ainda vê embaçado. E o Senhor toca novamente e ali ele vê completamente, né? Então, assim, ao observar isso, a gente vê que Deus tem diversas formas de trabalhar. Jesus tem diversas formas de nos curar, de nos alcançar. Em alguns ele perguntou, em alguns ele já foi logo e tocou e foi curado, né? Outros, como o cego Bartimeu, que gritou, clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se voltou para ele. Então, muitas das vezes é necessário a gente clamar, a gente gritar, Jesus, tem misericórdia de mim, me vê aqui, né? Mas às vezes a gente tá, não, Jesus está vendo. Jesus está vendo, se ele quiser ele cura, se ele quiser ele faz. E às vezes ele está esperando isso de nós. O nosso grito de socorro, o nosso clamor. Porque quem sabe como trabalhar em cada um de nós é ele. Então, já no outro, né? Amigos que levaram. Então, assim, sempre tem uma forma de Jesus trabalhar. Veja que todos eram cegos. No cego do tanque que se lavou no tanque de Siloé, os discípulos perguntaram para Jesus quem tinha pecado, este ou os seus pais, para que ele nascesse, porque ele era cego de nascença. E ali Jesus fala, nem ele nem os seus pais pecaram para ter isso, né? Mas ele nasceu assim para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, às vezes, a gente está passando por um problema
E a gente começa a se culpar e aclamar e dizer, Senhor, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Algumas vezes, sim, consequências dos nossos erros, mas outras vezes não. Às vezes Deus está só permitindo que você passe por esse processo, por esse vale, para que o nome dele venha a ser glorificado. Né? Então Jesus disse, não, ninguém pecou. Nesse caso, ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Mas ele nasceu assim, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E ali, né, Jesus o curou e ele foi à sinagoga e as pessoas ficavam, não é esse que ficava pedindo esmola? Que era cego, que é filho de não sei quem, né? E as pessoas ficavam, e ali ele já saiu clamando e glorificando o nome do Senhor, reconhecendo que Jesus era o Salvador, né? Então, ao se deparar com esses exemplos da Bíblia, nós vemos que o Senhor trabalha de diversas maneiras. Né? Então, às vezes, você está esperando que Deus chegue com a cura de um jeito e Ele já chegou com a cura de outro. Mas você e eu não estamos sendo curados porque não queremos da forma que Ele quer. Queremos da forma que Ele já fez. Queremos da forma que Ele fez em outra pessoa. Poxa Deus, mas o Senhor só tocou nela e imediatamente ela foi curada. Por que eu tenho que ir para o médico? Por que eu tenho que ir para a psicóloga? Por que eu tenho que tomar remédio? Deus faz de diversas maneiras. Deus faz de diversas maneiras. Nós não podemos e não devemos querer limitar o trabalhar de Deus. Porque Ele é quem sabe de todas as coisas. Ele sabe como tratar as nossas feridas. Sim, Ele pode, em um toque, em uma oração, em um pedido ali, você clamando e Ele dizer, está curado imediatamente, vá, a tua fé te salvou. Ele pode, Ele tem poder para isso. Mas muitas das vezes Ele vai dizer, vá, se lave no tanque de Siloé. Ele vai fazer um lama, colocar nos seus olhos e depois vai dizer, vai lá, se lave no tanque de Siloé. Então, às vezes, Deus vai dizer, vai lá, vai no médico, vai tratar dessa sua ansiedade de outra forma. Vai fazer terapia, vai cuidar da tua mente, vai cuidar das tuas emoções. Não porque Ele não tenha poder para fazer assim, mas porque Ele sabe a maneira que se deve trabalhar em mim e em você. Jesus toca. Eu falei isso no vídeo anterior e eu vou falar de novo. Jesus toca não para cutucar, não para ver sangrar, não para trazer peso, trazer culpa. Jesus toca para curar. Quando Ele toca em determinado assunto, comigo e com você, é porque Ele quer trazer cura. Jesus não quer lhe ver cativo, lhe ver preso dentro de uma ansiedade. E mais uma vez eu digo, não se culpe por estar ansioso. Não se culpe, faz parte. Desde lá atrás as pessoas, né, já andavam assim. Mas quando Jesus chega, Ele chega para trazer paz. A paz que excede em todo entendimento. Não é a paz de, eu não tenho problema. Não, porque no mundo todo mundo tem problema. Aqui não é paraíso. É mundo. E no mundo temos problema. No mundo passamos por aflição. Mas Ele disse, tenham ânimo. Porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele quer que a gente tenha ânimo. Ele quer que nós tenhamos ânimo. Mesmo em meio à ansiedade, mesmo em meio aos problemas. Porque Ele sabe que se a gente andar ansioso, iremos adoecer cada vez mais. E Ele não quer nos ver doentes. Ele quer nos ver curado. E alguns casos de algum cego, né? Ele pergunta, ele vê a pessoa cega, mas ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Às vezes Jesus só está esperando você orar mais e dizer, Senhor, eu quero ser curada, né? Eu quero ser curada, independente se é ansiedade ou outra doença que você esteja passando, ou um problema financeiro, um problema no seu casamento, eu não sei. Mas às vezes Ele quer que você clame e diga, Senhor, me ajuda. Mas Jesus vê tudo, Jesus sabe tudo. Gente, eu tinha isso, né? Quando eu pensava assim, eu dizia, não vou falar, quando eu for orar, não vou falar não, porque eu já pensei, Deus já sabe.
Deus quer que a gente fale para Ele. Quando a gente for orar, a gente fala, mesmo que Ele já saiba, porque sim, Ele já sabe. Mas Ele quer que a gente desenvolva relacionamento, conversa. E essa conversa faz bem para nós. Quando a gente conversa, a gente entrega para Deus. Quando a gente conversa, a gente entrega para Deus. A gente tira o peso das nossas costas. E quando aquele peso voltar de novo, você entrega de novo. Vai orar de novo. Mas a palavra que o Senhor, colocou no meu coração foi sobre as diversas formas que Ele tem de tratar. Não só uma. Ele curou cegos de várias maneiras. A filha de Jairo, Jairo, o Senhor estava, uma multidão o seguia e a filha de Jairo foi até o encontro, era um mestre da sinagoga, um dirigente da sinagoga, e a filha dele estava muito doente e ele foi atrás de Jesus. Mas enquanto ele foi atrás de Jesus, uma mulher que andava encurvada, a mulher do fluxo de sangue, há anos e anos e anos sofrendo com aquilo. E você pode pensar assim como eu pensei, poxa Deus, foi tão rápido nela. Ela só tocou na orla e imediatamente ela foi curada. Tão rápido. Analise a história direitinho. A mulher vinha sofrendo há anos. Há anos. Mas chega o dia do basta. Chega o dia do de repente de Deus. Chega o dia do de repente de Deus. E ela disse, tão somente se eu tocar na orla, eu serei curada. Porque ela não podia. Gente, foi a forma que ela achou. Porque ela era impura perante a sociedade, ela não podia tocar no Senhor, ela sabia que Ele não podia tocar nela, na mente dela, Ela achava que se Ele tocasse nela, ficaria impuro. Então, na mente dela ali, doutrinada pelos costumes, pela sociedade, ela achou que só daquela maneira. Mas ela acreditou que seria o suficiente, E ali ela tocou na orla e imediatamente aquele sangue parou, aquele fluxo. Imediatamente, mas enquanto isso, Jairo, que estava ali aguardando, Jairo já havia pedido para o Senhor ir com ele até sua casa, E ali, enquanto ele estava, indo, que Jesus parou. Quando Jesus parou, que ele sentiu a virtude saindo dele, ele disse, quem me tocou? E Jesus parou. Imagine Jairo, como eu e você com pressa, Senhor, eu tenho pressa, eu não aguento mais, minha filha tá lá. Mas, enquanto isso, chegou a notícia ruim, Mas Jesus olhou para ele e disse, não temas, crê somente. Muitas das vezes, enquanto estamos esperando, nosso coração quer ficar ansioso, queremos ficar preocupado, vemos acontecendo na vida do outro aquilo que estamos esperando. Jairo queria que a filha dele fosse curada, mas ele viu outra mulher ser curada primeiro. Mas Jesus olhou para ele e disse, não temas. Crê somente. Jesus, muitas das vezes, enquanto não chega o tempo, ele vai dizer, calma, não tenha medo, continue crendo, continue buscando, porque o tempo certo é do Senhor. Não desista, não desanime, continue buscando, porque vai chegar a tua cura, o teu milagre, o teu testemunho vai chegar. Mas aí a gente vê, que Deus foi, Jairo ali continuou, esperou. Jesus, depois de falar com a mulher do fluxo de sangue, foi até a casa de Jairo e lá a filha dele não mais foi curada, mas ressuscitou, Ressuscitou, foi um milagre ainda maior. Então, aqui nós vemos como Jesus trabalha de diversas maneiras, E a gente às vezes fica preso a um método. Porque Jesus, antigamente, ele me curou de um jeito. Então, ele só cura assim. Comigo, ele só faz assim. Não. Ele faz de diversas maneiras. Ele tem um vinho novo. Ele sempre tem um vinho novo. Mas enquanto estamos apegados ao velho, ele não pode derramar o vinho novo. Jesus, ele fala sobre o vinho novo, sobre o odre velho. E que o odre velho ele não pode receber o vinho novo, porque se colocar o vinho novo no odre velho, vai se perder tanto o vinho quanto o odre.
Então é necessário que a nossa mente seja renovada para receber o novo de Deus. Que a nossa mente ela seja renovada, e a nossa mente sim, ela é capaz de se renovar. Ela é capaz de aprender coisas novas todos os dias e coisas novas todos. Só que muitas das vezes estamos apegados ao velho, apegados à forma antiga, como Deus fez no passado. Como Deus fez não sei com quem, com você mesmo. Eu já fui curada através de uma oração, né? Na televisão tava passando, eu tomei posse ali, tava com uma dor muito, muito forte no ombro. Eu era feirante com minha mãe, a bateria quer acabar. Eu era feirante com minha mãe, ali a gente cortava muito frango e teve um dia que eu tava com muita dor no ombro, muita dor, e tinha tomado remédio e não passava. E eu tava assistindo uma pregação, né, na TV, e muitos anos atrás isso, muitos e muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha uns 17 anos, 16, não lembro, mas muitos anos atrás. E ali o missionário ele começou a orar, né? Ele começou a orar e começou a repreender uma pessoa que estava em casa assistindo pela televisão, a dor no ombro. Quando ele falou exatamente o ombro, o lado, eu tomei posse, eu disse, se é comigo. Ali eu senti a mão do Senhor e a dor imediatamente, mas já teve outros problemas que eu passei, que foi necessário um processo, não foi assim, não foi em uma oração, foi em várias orações, foi em várias buscas, não foi em dias, foi em meses, anos, processo, porque Deus sabe, e muitas das vezes, nós mesmos é quem impedimos, né, o trabalhar de Deus com os nossos costumes, com aquilo que acreditamos, com aquilo que estamos apegados. Mas neste dia, receba da parte do Senhor essa palavra para que a sua mente seja renovada, para que o seu odre se torne um odre novo e você receba o vinho novo da parte do Senhor. Então, se hoje o Senhor ele te dá uma direção para você que está ansioso, para você que está com outra doença, vai ao médico. Se ele te direciona, filha, vai para terapia, vai para terapia. E se o médico lhe orientar um remédio, sempre, em tudo, você ore antes de ir, você ore. O Senhor vai na minha frente, mas vá, sabe? Mas vá. Quem tem que falar que não precisa de tratamento, Deus deixou os médicos. Então, se os médicos falaram, olha, você precisa de tratamento, você precisa fazer terapia, você precisa se exercitar, você precisa cortar certos alimentos, né? Às vezes a gente tá com obesidade, colesterol e precisamos fazer uma dieta, né? E aí o médico orienta, mas a gente, não, eu não tô assim bem até hoje. Mas se o médico, Deus deu sabedoria aos médicos. E se você está sempre constante em oração, pedindo para que Deus tenha um controle da sua vida, Deus está no controle. Mesmo você indo para o médico, né? Mesmo você fazendo a dieta, saiba que é bênção de Deus, é Deus trabalhando de uma forma diferente na sua vida. Que essa palavra, ela alcance o teu coração. Que hoje, né, pode estar preocupado, ansioso, angustiado, que ela alcance o teu coração e que ela seja cura para sua alma, né? Mas que como eu disse, se Deus lhe deu esse direcionamento de ir ao médico, de fazer terapia, não se sinta menos crente por isso. Eu digo isso porque eu já me senti assim. Poxa, tem alguma coisa de errado comigo. Eu não tô crendo mais como antigamente, eu não tô conseguindo crer como eu cria, de só num toque. Não. O nome de Deus vai ser glorificado da mesma forma, porque você reconhece que tudo na sua vida é Deus. Do acordar ao deitar, do alimento, da veste, tudo é Deus na sua vida, tudo é a mão do Senhor. Então, se você vai tomar um medicamento, Senhor, que esse medicamento faça efeito. Porque quantas pessoas a gente vê fazendo um tratamento, vê tomando remédio e como se não tivesse resultado? A fé auxilia no tratamento. A própria ciência já reconheceu, né?
Então, se hoje você está doente, não se sinta culpado, não se sinta menos crente. Não, faz parte do nosso processo aqui. Mas saiba que você terá vitória. Vá para o médico, vá com certeza da vitória. Faz o tratamento, faz com certeza da vitória. Sempre crendo, sempre orando, sempre buscando. Deus está cuidando de ti da mesma forma que Ele cuidou lá atrás. Deus está cuidando de ti da mesma forma que Ele cuidou lá atrás. E eu quero contar um testemunho se meu celular deixar, porque ele já está querendo descarregar. Quando eu era adolescente, eu sofria muito com cólicas, muito. E ali era muito difícil, minha mãe me criava sozinha, né? E ela era feirante, então recursos financeiros eram muito poucos até para comprar um remédio. E ali, muitas das vezes, a dor vinha de madrugada, vinha aquela dor forte. E não tinha remédio em casa. Não tinha um remédio específico, né, para aquela dor, tal. Também era bem no início. E não tinha mesmo, não tinha recurso. Mas ali, Deus, minha mãe já era evangélica, já buscava o Senhor. Independente da religião, né? Não estamos aqui para falar de religião. Estamos aqui para falar de Jesus, que Jesus cura. Minha mãe cria em Jesus, cria no poder de Deus. Ela acreditava, né? E ela me colocava no colo, eu já grande, viu? Adolescente, mas ela me colocava no colo, colocava um louvor, ou então a oração, a gente orava. E ali ela ficava clamando, clamando, e a dor passava. Era dor forte. Você pode dizer, mas cólica é besteira. Não. Eu já fui até parar no hospital por causa de cólica. Era dor forte, sabe? Mas quando era nessa época, eu não cheguei para o hospital, não. Porque, né, Deus sabia. E ali passava, com as orações, com louvor. Eu voltava a dormir e passava. Mas quando eu fiquei adulta, eu já trabalhava, já tinha recursos. Teve um dia que eu passando muito mal no trabalho, eu fui pra urgência. E lá o médico me passou um remédio para isso. Um remédio muito bom. Eu tomei, tiro e queda. E Deus trabalhou no meu coração falando da seguinte forma, né? Que era a mesma dor, mas estava sendo tratado de formas diferentes. Na época que eu não tinha o dinheiro para comprar o remédio, ele fazia de um jeito. Mas depois de um tempo que Deus nos deu recursos para comprar, ele começou a fazer de outro. E ali eu comprava aquele remédio e nunca mais eu fui para o hospital, né? Ainda hoje eu tenho cólicas, mas eu já tomo remédio. Mas então, não fique apegado ao velho. Porque era só uma oração e ali curava, né? E ali... Não fique apegado ao velho. Jesus faz de diversas maneiras. Nós temos que ser renovados, temos que nos tornar odres novos para receber o vinho novo. O importante, independente se você vai ser curado em uma oração ou se você vai ser curado mediante o tratamento, né, que o médico lhe orientar, o importante é que você será curado, o importante é que você glorificará o nome do Senhor, que o nome dele irá ser glorificado. Amém? Receba essa palavra, seja abençoado, em nome de Jesus.